Já pensou em um país transformado pela migração masculina para trabalho no exterior, deixando muitas mulheres solteiras? Este é o caso na Lituânia, onde essa mudança tem efeitos surpreendentes na sociedade. Vamos mergulhar nesse fenômeno e descobrir como as mulheres lituanas estão redefinindo o futuro do país em áreas como política, economia e cultura. Curioso para saber mais? Você está no canal Minuto em Foco. Acompanhe-nos nesta exploração fascinante da vida na Lituânia, se inscrevendo e deixando seu like. A Lituânia, o maior e mais populoso dos 3 estados bálticos, que incluem também a Estônia e a Letônia, está localizada no nordeste da Europa. Caracteriza-se por suas regiões planas, com algumas colinas baixas a leste e oeste, destacando-se por sua rica natureza. Cerca de 30% de seu território é composto por florestas e habitats naturais, refletindo a importância do verde e do meio ambiente para o país. A história da Lituânia é marcada por uma cultura milenar, com os primeiros assentamentos datando da era antes de Cristo. No século XII, um rei chamado Mindaugas, que desempenhou um papel crucial na unificação das tribos bálticas, estabelecendo a consciência nacional lituana. Originalmente, os lituanos viviam em pequenas comunidades e praticavam o paganismo. No final do século XIV, eles adotaram o cristianismo, o que marcou uma mudança significativa em sua história e cultura. A união da Lituânia com a Polônia no século XV criou a comunidade polaco-lituana, um dos maiores estados da Europa da época. Este estado durou até o final do século XVIII, quando foi dividido entre a Rússia, a Prússia e a Áustria. Durante o século XIX e início do século XX, a Lituânia enfrentou desafios sob o domínio russo, mas eventualmente restabeleceu sua independência. A Lituânia, uma nação com uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes, tem uma história complexa marcada por ocupações estrangeiras. Apesar de ter declarado independência em 1918, o país não conseguiu escapar da ocupação soviética. Foi somente em 1990 que a Lituânia reconquistou sua independência e em 2004 ela se juntou à União Europeia. A capital do país, Vilnius, é também a maior cidade e um centro cultural importante. O país é dividido em várias regiões geográficas, cada uma com sua própria capital. No entanto, devido ao pequeno tamanho do país, a maioria dos visitantes tende a concentrar-se em Vilnius, onde se encontram muitos dos atrativos turísticos. O clima da Lituânia, influenciado por seu contexto báltico, pode ser desafiador, especialmente no inverno, com temperaturas que podem cair abaixo de 20 graus Celsius negativos e períodos prolongados de escuridão. Isso contribui para um consumo elevado de suplementos de vitamina D, já que os meses ensolarados são limitados. O país é rico em recursos naturais, com mais de 800 rios e 2.500 áreas verdes, incluindo lagos que são especialmente belos durante o verão. É importante destacar que a Lituânia tem uma alta taxa de suicídio, com 26 em cada 100 mil pessoas dando seu fim todos os anos. No entanto, as condições climáticas e a busca por oportunidades levaram muitos jovens lituanos a emigrar para outros países europeus nas últimas décadas. Este fenômeno é parte de um desafio maior que a Lituânia enfrenta em reter sua população jovem e qualificada. Além disso, a cultura lituana é conhecida por seu gosto por entretenimento e, em alguns aspectos, pelo consumo de álcool, refletindo uma parte vibrante da vida social do país. O país apresenta uma cultura social vibrante, influenciada em parte pela presença de estudantes internacionais, como os do programa Erasmus. Isso contribui para uma vida noturna animada, especialmente nos fins de semana, onde não é incomum encontrar pessoas desfrutando de bebidas alcoólicas em ambientes públicos. A cerveja é particularmente popular no país, com mais de 50 variedades disponíveis, refletindo a paixão nacional por esta bebida. Alguns visitantes podem perceber uma atitude mais direta ou até mesmo brusca por parte dos lituanos, que pode ser interpretada erroneamente como rudeza. Isso, no entanto, pode estar relacionado ao forte senso de nacionalismo e à seriedade no comportamento cotidiano, em vez de uma intenção de desrespeito.
O estilo de vida na Lituânia, embora possa parecer limitado em comparação com outros países europeus mais amplos, oferece suas próprias formas únicas de entretenimento e lazer. A alimentação na Lituânia é notavelmente diversificada. Geralmente, os lituanos consomem uma variedade de frutos do mar, como robalo e dourada. Além disso, opções como enguia e várias sopas, como a sopa de abóbora ou sopa de pepino, são bastante comuns nos restaurantes locais. Outra preferência culinária é a carne de porco, que é preparada em pratos semelhantes aos manti, conhecidos como compactação. O sabor é semelhante ao manti quando degustado. No entanto, é importante notar que a agricultura não se desenvolveu muito no país, devido às desfavoráveis condições de terra. Apesar disso, a Lituânia possui uma economia em crescimento. Entre os estados bálticos, é o país com a economia mais desenvolvida, principalmente dentro da União Europeia. Isso se deve à sua capacidade de apoiar os setores de serviços e indústria, o que ajudou a evitar possíveis crises econômicas. A falência não está em questão neste cenário. Além disso, o país atrai estudantes de várias partes do mundo, seja através do programa Erasmus ou por meio de escolas de línguas privadas. Portanto, a Lituânia desenvolveu um setor de ensino superior voltado para estudantes estrangeiros, tornando-se uma importante fonte de renda para o país, baseada em estudantes internacionais. Porém, é importante ressaltar que se você é um estudante em busca de oportunidades no exterior, pode ser aconselhável considerar outros países europeus. A Lituânia pode oferecer oportunidades limitadas e não possui uma ampla variedade de atrações turísticas. A economia do país depende significativamente dos estudantes estrangeiros e é fundamental que as empresas promovam ativamente a Lituânia para atrair mais estudantes e evitar impactos econômicos negativos. O país, com uma população atual de quase 3 milhões de pessoas, e quase metade desta população enfrenta dificuldades de emprego. Apesar dos atrativos como lagos, ar puro e a tranquilidade longe do caos político, encontrar empregos dignos e bem remunerados pode ser um desafio significativo no país. A maioria das oportunidades de trabalho é limitada e, devido ao nacionalismo predominante, muitos empregos são reservados para cidadãos lituanos ou da União Europeia. Além das questões de emprego, é importante mencionar que a Lituânia pode apresentar alguns desafios relacionados à identidade e ao preconceito racial. Como resultado, pode ocorrer racismo, especialmente em relação a comunidades indianas, paquistanesas ou do Oriente Médio. Portanto, mesmo para estudantes estrangeiros, pode não ser fácil encontrar calor e acolhimento por parte dos locais. Muitos jovens lituanos emigram para outros países, principalmente os escandinavos, em busca de oportunidades diferentes, o que resulta em um desequilíbrio de gênero no país. Cerca de 60% da população é composta por mulheres, tornando a Lituânia um dos países com maior proporção de mulheres em relação à população total. Como resultado, você pode ver mulheres exercendo diversas profissões, desde motoristas de ônibus até trabalhadoras da construção civil, devido à falta de homens em alguns setores. Em termos de estilo de vida, muitas mulheres lituanas valorizam mais a paz, o amor e o aspecto espiritual da vida do que questões financeiras ou emocionais. Isso pode ser atribuído ao fato de muitas delas serem viúvas ou terem sido abandonadas pelos maridos. Para essas mulheres, o foco está nas coisas mais essenciais, como amor e lealdade. O lituano, uma das línguas indo-europeias mais antigas, é amplamente falado no país. Além do lituano, idiomas como polonês, russo, bielorrusso e ucraniano também são comuns. Entre os jovens lituanos, cerca de 80% falam inglês, tornando-o a língua estrangeira mais popular. E caso queira aprender e bater aquele papo com as gringas, assista a uma aula gratuita logo abaixo no primeiro comentário fixado. Embora a população da Lituânia seja predominantemente cristã, com cerca de 80% das pessoas seguindo o cristianismo, a influência da religião na vida social é relativamente baixa devido ao impacto do modernismo. A religião não desempenha um papel significativo na orientação da vida social no país. Se você planeja trabalhar e se estabelecer na Lituânia, será necessário obter um visto de trabalho e solicitar uma autorização de residência. A vantagem é que os salários no país são razoáveis,
pois a Lituânia faz parte da Europa, onde os salários tendem a ser mais altos em comparação com outras regiões. Muitos lituanos buscam oportunidades em outros países europeus devido aos salários mais altos disponíveis lá, deixando algumas profissões e setores para mulheres e idosos em seu próprio país. É importante observar que é mais fácil obter uma autorização de trabalho em pequenos países europeus, como a Lituânia, em comparação com países maiores como Alemanha, Itália e Suíça. Se você possui as qualificações necessárias e um histórico limpo, é bastante viável encontrar emprego na Lituânia. Se você tem uma profissão e um histórico limpo, encontrar trabalho é bastante viável. O processo de obtenção de uma licença geralmente leva cerca de 2 meses, e as exigências não são excessivamente rigorosas. Em relação aos salários, você pode esperar um salário mínimo de 924 euros na Lituânia, pois é ilegal pagar menos do que isso e há penalidades severas para violações. Este valor representa o salário mínimo legal no país a partir de 1º de janeiro de 2024. Quanto ao custo de vida, a carne vermelha na Lituânia custa cerca de 10,97 euros por quilo. Além disso, a religião continua a não desempenhar um papel dominante na vida social do país. É importante notar que a moeda oficial da Lituânia é o euro. Chamando todos os inscritos leais do canal, queremos ver quem realmente está conosco. Mostre seu apoio digitando Lituânia nos comentários. E para uma viagem fascinante pelo mundo da cultura e da beleza das mulheres de diferentes países, não deixe de assistir ao vídeo que acabamos de disponibilizar na tela. É imperdível. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade incrível e até a próxima.